Então, vamos analisar hoje múltiplas ideias estratégicas aí do Tigran Petrosian. Então, nós vamos ver uma partida aí muito interessante do Petrosian, do qual ele jogou em 64, aí de pretas. Então, essa partida aqui ela vai ser uma partida muito contraditória, né, ao que as pessoas sabem sobre, às vezes, sobre a francesa. Se você não joga a defesa francesa, também vai ser uma partida muito rica estrategicamente, do qual eu vou explicar as ideias típicas mais jogadas e vocês vão ver as ideias empregadas ali pelo Petrosian. Então, essa foi uma partida aí que o nosso amigo aí, Luiz Fernando, né, ele me passou. E então eu estou fazendo essa análise aí, ele é um grande apoiador aí do canal e espero que vocês gostem da análise aí, vou fazer uma análise bem caprichada para todos vocês aí. Então a partida aí iniciou com E4, E6, D4, D5, cavalo D2, variante Tarraxa aí na francesa, cavalo F6, E5, cavalo D7, C3, né, apoiando o centro, reforçando o centro branco. C5, plano típico do jogador das pretas, tentar quebrar o forte centro branco. Movimento C5 também, aquele movimento muito importante, do qual após futuras trocas, as pretas também vão agir pela coluna C aberta. Então, movimento C5 muito necessário aí. Aqui na francesa e em outras aberturas você precisa de descobrir qual é a sua ruptura típica, né, e a função da ruptura, né? Por que tem que fazer às vezes essas rupturas de peões? Essa ruptura aqui é para dar atividade a essa torre de C8, né? Liberar também a passagem da dama. Então vamos lá, C5, F4. O branco reforça o seu peão de E5 e também ganha espaço aqui na ala do rei. As pretas seguem com o cavalo C6, cavalo de D para F3. Até parece ser um movimento estranho no momento, mas até que na defesa francesa, aqui na variante Tarraxa, acostuma-se esse cavalo de B1 realmente passar para casa F3, isso é normal. E assim como o cavalo de G1, após a saída do bispo, né, o bispo ele sair, o cavalo também vai para casa E2. Ou mesmo com o bispo aí nessa casa, existem algumas variantes que ele fica aí. Então, por enquanto, tudo normal, né, do ponto de vista teórico. E aqui o Petrosian já joga C4. Posso dizer que aqui a partida já fugiu da teoria. Aqui nós já estamos fora da teoria. Apesar de já ter algumas partidas na base com esse lance. E por que esse lance ele é diferente? Porque como eu expliquei no início, a ideia do C5 é executar a troca em D4 e abrir a coluna. Geralmente após essa troca, o branco costuma tomar de peão. Mesmo se ele tomar de cavalo após essa troca, aqui já deu uma certa liberdade para as peças pretas jogar também na ala da dama. E o Petrosian fecha a ala da dama. Então, se o centro está fechado, a ala da dama foi fechada, a ala do rei, nós olhamos inicialmente, vemos que a ala do rei, o branco tem uma melhor vantagem. Então, aparentemente, as pretas ficam sem ter onde jogar. Então, esse é um lance bem contraditório a quem está acostumado com os planos básicos ali, desse tipo de posição de francesa, né? E o que a posição pede, naturalmente pede para abrir, para jogar ali no centro, né? Jogar aí nessa coluna C. Então, o Petrosian joga aí, é uma forma de levar a partida para um jogo fechado, é o estilo do Petrosian. O Petrosian gosta de jogo de manobras, um jogo bem lento. Mas vamos lá. C4. O branco jogou bem agressivo na ala do rei, com G4. Forma bem agressiva de responder o lance C4 do Petrosian. Mostrando que o branco vai jogar aqui na ala do rei. Petrosian jogou H5. H5 é um lance muito interessante. Eu posso dizer que se o branco aqui cometer um erro maior, ele fica já estrategicamente muito inferior. Exemplo, se o branco joga G5, recusando a proposta de troca de peões aqui H5 do Petrosian.
Se o branco joga G5, Petrosian responde simplesmente com G6. E ala do rei bloqueada, centro bloqueado. E ficou quase aqui unicamente um plano de expansão na ala da dama das pretas, seguindo aqui um futuro B4, né? Torre B8, B5, B4, A5. Ficou unicamente com esse plano do Petrosian. Então o H5 do Petrosian é muito interessante porque ele imediatamente freia esse agressivo ataque branco na ala do rei. Ele já dá uma freada porque o rei está seguro na casa E8. E caso o branco tome, que foi o que aconteceu no jogo, ele jogou o cavalo B6, mas por mais que a torre tome aqui em H5, né, não seria o lance jogar na partida, mas o que acontece? A torre está jogando aqui na coluna H, ela está muito bem posicionada, o rei por enquanto pode ficar onde está, né, e então o ataque branco não parece ser tão poderoso assim. Ele seria muito poderoso, essa ideia de G4, caso as pretas tivessem rocado, né? Vamos supor que o rei preto está aqui em G8. Aí esse ataque vai ser muito poderoso, pode ser até fatal na posição. Então, essa ideia de H5 é uma ideia muito interessante, né? Esse é um lance que põe o branco ali em xeque, né? Ele tem que responder essa ideia preta. Ou joga G5 ou captura, né? O xeque no sentido de colocar o branco a resolver um problema. Não é que está em xeque, viu, pessoal? Pelo amor de Deus, né? É que está colocando ele a uma situação difícil de solucionar, né? Então ele tomou, Petrosian jogou um cavalo B6, seguiu aí cavalo E2, torre nesse momento tomou H5, cavalo G3 lá na torre. Então o branco melhorou o seu cavalo, Petrosian retornou à torre, tem uma ação legal a torre dele. B4, nesse momento aqui o branco tenta fazer ações aqui pela ala da dama, já que ele sentiu que a ala do rei não está tão legal assim para atacar. Após o B4, Petrosian joga bispo D7, já demonstrando interesse em fazer um roque grande. Jogou A4 e o Petrosian joga A5, né? Fortíssimo lance. Esse A5 ele causa muitos problemas para o branco. O branco respondeu com B5. Caso o branco respondesse com a tomada, Petrosian faria cavalo tomar A5 e já com um possível grande domínio aqui da casa B3 e um alvo muito bem definido, que seria o peão de A4. Então isso seria um grande problema para o branco solucionar na posição. Se o branco não captura, o branco faz uma jogada natural. Vou fazer uma jogada natural na posição. Vamos colocar aqui um bispo E2 aqui, só aquele lance natural. As pretas ganhariam facilmente o peão que está triplamente atacado pelo peão aí, de A5, o cavalo e bispo. Então realmente o branco necessita jogar B5. E quando o branco joga D5, cavalo E7, porque o cavalo em A7 ele fica aí temporariamente fora da partida, então não teria sentido. Ele cavalo A7, reforça F5, tem a casa G6. E o interessante dessa posição que após bispo A3, ele jogou aqui cavalo G6. Se nós olharmos calmamente a posição, as pretas vão conseguir rocar grande e não tem ataque no roque grande das pretas. Vejamos a sequência. Bispo tomou bispo, cavalo tomou, dama C1. Ele voltou o cavalo para G6, mas basicamente, vamos supor que eu jogue dama E7, né? Vamos fazer um dama E7. O roque está muito seguro, porque os peões brancos aqui está tudo fechado, né? Esse peão A5 defendeu bem a casa B4, a posição do roque ficou fechada. Assim, o roque grande aqui preto, ele é um lance muito seguro e possível na posição. Então, Petrosian jogou o primeiro cavalo G6, até para manter a dama um pouco escrava desse peão. F5 não está sendo possível.
F5 está bem defendido aqui, o bispo está trabalhando aí nessa defesa. A ideia também do cavalo G6 é porque futuramente o Petrosian vai tirar sua dama para E7 e dama A3 é refrutado aí com possível troca e cavalo toma peão. Então dama A3 furaria, seria um lance fraco, que poderia tomar e ganhou um peão às pretas aí sem maiores problemas. E se ele jogasse dama E7 agora, antes de cavalo G6, poderia seguir então dama 3 trocando as damas sem cair o peão. Então cavalo G6 aqui primeiro forçam uma pressão no peão, bispo E2, né, o branco faz os lances típicos aí, dama agora em E7 não é possível a troca, o branco jogou aí bispo D1, o branco está pegando o seu bispo lá de F1 e manobrando ele para a casa C2. Defende A4 e fica numa casa mais ativa também. Agora o Petrosian realizou roque grande. Né? E nesse momento que foi realizado o roque grande, se vocês observarem, a ala da dama está completamente aí fechada e segura. Não tem nada para as brancas fazerem do lado de cá. O centro está muito bem aí fechado. Então, o centro aqui também não tem contra-ataque aqui para as brancas. E agora, então, as ações da partida, pelo menos até o momento, vão ficar aí limitadas à ala do rei, aonde que o rei branco se encontra e o rei preto está longe aí de qualquer perigo. Então, essa forma aqui, essas ideias estratégicas que o Petrosian jogou, aparentam não ser nada convencionais, mas são muito interessantes. Né? Então, o nível estratégico do Petrosian, essa ideia de profilaxia, de prevenir, né, de prever as ações do adversário é muito grande. Então, realmente aqui, muito interessante essa partida até esse momento. Seguiu torre A2, o branco basicamente quer tentar ativar sua torre, trazer a peça para o jogo. Petrosian seguiu com F6, agora que seu rei está seguro, o Petrosian necessita aí abrir a posição para aproveitar a posição do rei adversário que está mais exposto. As brancas jogaram torre F2, o Petrosian jogou torre F8 e após roque do branco, as brancas aí rocaram com a ideia de lutar aí por essa coluna F aí. O Petrosian dá um show de profilaxia e joga F5, exclama, fecha a coluna F, aniquilando toda a ideia ali das torres brancas. E aqui, após essa ideia, ela foi tão interessante que quebrou o branco, porque o rei em E1, ele ainda tinha a possibilidade, mesmo de que fosse lenta e remota, de fazer um translado do rei aqui para a ala da dama, mesmo o mais lento que fosse. Já que a posição é bem fechada, isso era possível, né? Gastar todos esses lances sem graves consequências. Então, após esse roque branco e o F5 aqui que surpreendeu o branco, o rei branco ficou em G1. Então, ele ficou aqui diante as peças pesadas das peças pretas. E agora esse translado ele é muito mais lento, né? Muito mais difícil de ser realizado. Então, realmente aqui foi muito interessante essa forma que o Petrosian jogou. Tecnicamente colaborou com um erro aí do branco, mas acho que o branco previa que às vezes o Petrosian iria jogar pela coluna F mesmo. Então, isso é um lance surpreendente. E por isso que eu falo assim, múltiplas ideias. Né? O nível estratégico dessa partida é muito alto. Né? Eu estou comentando ela aqui brevemente, daria para comentar ela de várias maneiras ainda diferentes. Então, após F5, o branco jogou torre G2. Né? Vamos pegar a torre da coluna completamente fechada e vamos colocar numa coluna semi-aberta para ter ação. Petrosian jogou aí bispo em E8. Então, o bispo do Petrosian, se nós observarmos, é o bispo mal da posição, onde seus peões centrais aí batem a mesma cor do bispo, eles vão atrapalhar o bispo. Assim, ele já joga E8, mirando aí futuramente H5 e quem sabe trocar esse bispo
em alguma peça. Então, trocar sua peça mal por uma boa peça branca. Nesse momento, ele jogou torre de F2, ajudar a torre a fazer esse translado para as colunas G e H. Né? Bispo aqui D8 também preveniu um pequeno tático, né? Não podemos deixar de olhar esses detalhes táticos, eu não comentei, mas se o preto, por acaso, vamos supor que ele jogue um torre H3, que aparenta ser um interessante lance, com ideia de dobrar, teria um pequeno golpe tático, seria cavalo por F5, torre toma ou peão toma F5, seguido de torre toma G6, né? Então esse não seria possível. Então o bispo D8 também defendeu essa ideia tática, além de translar o bispo para essa ala do rei. Jogou torre de F2, cavalo H4. Então ele libera aqui o cavalo até para fazer a sua bateria aqui de dama, dobrar as torres, né? Fazer essa passagem de bispo também H. Então o branco tomou, torre tomou, cavalo F1. Petrosian foi fazer a proposta de troca, né? Trocar o bispo mal dele contra o bom bispo branco, é o bispo de casa branca, peões em casa preta. Então, tecnicamente aqui estaria correto, né? Essa troca para o preto, o branco recusou, só que o bispo fica muito limitado a essa ação do cavalo, que aparentemente está fora do jogo, mas ele ainda assim faz uma pressão aqui no peão de A4, num final, eventualmente, pode fazer diferença. Nesse momento, esse peão não seria grandes problemas, né? Acho que o preto não poderia capturar. Mas futuramente, no final, esse peão de A4 é um alvo para esse cavalo. Então jogou bispo C2, torre de F em H8, torre de E3, rei B8 e Petrosian, de forma completamente profilática, vai tirar seu rei aí do perigo aí totalmente. Não quer seu rei participando de nenhum problema na partida. Geralmente são lances padrões aí de quem roca grande jogar o rei para B8. O branco dobrou, torre de F para G2, bateu no peão de G7, Petrosian G6, né, o bispo exercendo um bom papel defensivo. O branco aqui jogou torre de G2 para F2, mas se observarmos, o branco não sabe o que faz nessa posição. Ele está um pouco sem opções, né? Nessa posição. Digamos que ele poderia tentar eventualmente propor alguma troca. Algumas pessoas poderiam imaginar, vamos eliminar o defensor do peão de G6, vamos jogar o bispo D1 lá então. Mas se jogar o bispo D1, vai cair o peão de F4, que também tem uma ação direta com o rei. Né? Tem esses problemas na posição, com simplesmente bispo toma bispo, dama toma e está caindo F4. Mais que a torre invade aqui também, as pretas também começam a invadir a posição, causando muitos problemas aí para o branco. Então tem várias formas aqui de invadir. Então é só para mostrar que bispo D1 lá retornando não resolveria nada. Então o branco passou a vez, literalmente. Ele está sem planos na posição. O cavalo não pode mexer, o cavalo está intacto. Cavalo E3 imediatamente perde o peão de F4. Né? Tem umas ideias de ataque descoberto aqui, mas geralmente são ideias sem tanto sucesso. Né? Esse cavalo toma aqui, tomaria lá. Né? Teria um cavalo com C4 que aparentemente é uma ideia melhor, né? Mas é só para mostrar assim, o preto não é obrigado a tomar o peão de F, mas é para mostrar que caso o cavalo venha tentar sair, o peão fica pendurado. Então esse é um problema a resolver para o branco. Se o cavalo sai para D2, apesar de ter o mesmo descoberto, o peão está pendurado, né? Está defendido intermediariamente devido ao tático, mas o peão tá ali caindo. Então uma hora o preto acaba que vai e toma esse peão e vai causar um grande problema aí para o branco. Então o branco às vezes jogou torre F2 até para manter a defesa do peão e quem sabe hein, manobrar o cavalo e trazer ele para o jogo. Como eu falei, as pretas não eram obrigadas a tomar esse peão de F caso
fosse realizado o movimento de cavalo. Então, Petrosian veio calmamente defender o seu cavalo, né, agora com o rei, fazendo aquele descoberto completamente não existir. Dessa vez, o descoberto não teria graves problemas, que o cavalo agora também está bem defendido. O rei está completamente fora da luta. Não tem qualquer problema o rei preto aí. Seguiu torre de FG2, dama F8, torre de G3 para G5, dama H6, o preto faz uma bateria tripla em cima da casa H2, torre G3, bispo G4, o branco jogou dama F2, D2 para reforçar a defesa, cavalo aí para casa D7, e o cavalo agora vai começar a entrar em jogo. Agora é hora do cavalo também entrar na partida. Jogou torre G2, cavalo F8, cavalo E3, lá ameaçou o bispo, bispo F3, jogou B6 para tentar criar algum contra-ataque no rei. Se eventualmente aqui o rei toma o peão, né? Se o rei toma o peão, as brancas ganham aí um possível contra-ataque na coluna B. Após essa tentativa de B6 branca, Petrosian jogou o rei em B8, não aceitou, não abriu a coluna para dar contra-ataque ao seu adversário. Seguiu então dama C1. Dama C1 aparentemente tem bastante lógica para tentar criar um problema no rei. Seguiu bispo toma torre. Se o branco não joga dama C1 e tenta retirar sua torre do ataque, exemplo, teríamos aqui movimentos como torre F2, né? Movimento como torre G3 já não serve mais na posição, porque o preto joga torre por H2 com pressão, né? Já vai ganhar a partida facilmente. Então torre F2, a torre ficaria aqui passiva na defesa aí completamente, e cavalo H7 aqui, no mínimo vai ganhar o peão de F4 aqui, no mínimo, né? Porque teria torre toma, peão toma, peão toma, dama toma cheque, com muita confusão, com muita pressão em cima aí do rei branco. Então, o branco está passando aí por apuros na posição, não seria interessante. Então ele acabou sacrificando o material. Esse sacrifício de qualidade é muito comum quando a pessoa está passando, levando uma pressão muito grande, passando um aperto, então ela acaba perdendo ali a paciência e sacrificando. Após dama C1 seguiu bispo toma torre, dama A3, no caso o adversário aqui, ele arriscou um tudo ou nada aí de brancas. Petrosian jogou um bem calmo aí, retornou a dama para H7 para manter eventuais defesas. Dama cheque, rei C8, um lance do Petrosian muito importante, rei C8. Se o rei fosse para casa A8, movimento como dama A5 iria causar graves problemas no rei preto. Então, rei C8 é a casa mais segura. O cheque não vai passar de um cheque, porque o rei vai para D8. E nesse momento o branco sacrifica. Tudo ou nada mesmo na posição. O branco apostou no seu grande ataque aí, porque tecnicamente a bateria aqui, essa triplicação na coluna, foi decisiva para o preto. Então o que resta para o branco é essa tentativa aí de contra-ataque muito agressivo. Então aqui o branco fez bispo toma F5. Petrosian jogou calmamente torre toma H2, não aceitou o sacrifício, que poderia gerar contra-ataque na posição. Tomou H2, dama cheque. Petrosian propôs a troca de dama. Nesse momento, se trocar as damas, as pretas estão ganhando material. Seguiu dama B8, não pode aceitar. Vamos observar brevemente aqui. Se dama toma dama, se interroga duas, fraco. Aqui, se ele toma de rei, nós temos torre por torre, cavalo por cavalo, bispo por bispo. Se o branco eventualmente captura o bispo,
preto. As pretas capturam de volta e tem uma torre de vantagem, né? Não tem jeito se o bispo voltar, né? No caso aqui, o preto também pode recuar o seu bispo, até propondo troca, devolvendo aí um peãozinho ou outro, mas continua com a torre extra na posição, então o branco não pode aceitar. Jogou dama cheque, rei E7, fugiu do cheque, retornou o bispo. O branco precisa manter peças na posição para seguir lutando, né? Ou senão abandona. Bispo F3 para tirar o bispo da ameaça. Torre G3, torre toma bispo, né? Esse pequeno sacrifício aí de qualidade do Petrosian é para barrar aí eventuais contra-jogo, e ele ainda está mantendo uma grande vantagem material, que após torre toma, o preto fez cavalo toma, e se olharmos, o preto ainda tem uma peça de vantagem, né? Tem um bispo extra na posição, então torre por torre, dama por dama, cavalo por cavalo, e tem um bispo extra aí sobrando. Então, sacrificar esse torre por bispo foi importante para barrar eventuais contra-ataques. Bispo E4, o bispo está muito bem centralizado agora. É o bispo tecnicamente mal, que se tornou aquele famoso bispo ativo, né? O bispo ativo é o bispo mal frente à sua cadeia de peões. Então o bispo está bem colocado. Cavalo E3 aí do branco. Torre cheque, rei F2. Dama toma 4. Aqui o Petrosian tem consciência que não tem contra-ataque aqui para o branco. Se eventualmente tomar B7, ele vai seguir aqui com o cavalo D7, está bem seguro. Esse peão vai ser perdido facilmente, porque o cavalo trabalha na sua promoção, executa uma defesa muito boa. O bispo bloqueou eventuais contra-ataques da torre. O cavalo também não consegue fazer nada e o rei está extremamente exposto aqui, perdendo quase em um único movimento. Que após um dama A2 aqui, cavalo D7, vamos supor que ele joga dama C7 para buscar contra-ataque. Ele toma um cheque desse, seguido de mate com rei E3 e torre E1 mate, né? Então o que acabou acontecendo na partida é que após o dama tomar 4 do Petrosian, seu adversário aí abandonou, né, essa interessante partida. Então, pessoal, essa aí foi a nossa partida aí do Petrosian, né, do qual eu digo aí múltiplas ideias estratégicas. Foi muito interessante essa forma que o Petrosian jogou, fora ali um pouco da forma bem típica que muitos jogadores seguem, né, a linha. Essa questão dele profilática, né, de prevenir ideias do adversário. Então espero que vocês tenham gostado aí, curte, compartilha o vídeo aí, até o próximo.